ótimo domingo e abençoado dia para todos nós. Estamos mais uma vez com nossa série Compreendendo o que é o Espiritismo, este que é o nosso quarto vídeo, o segundo vídeo do diálogo entre Kardec e o visitante, intitulado como O Crítico. Nós tivemos no domingo anterior a primeira parte desse diálogo e agora nós iremos para a segunda parte, aprender e estudar mais um pouco dessa doutrina que tanto nos auxilia com os ensinamentos de Kardec e de toda a espiritualidade. Então, o visitante diz, continuando o nosso diálogo: dessa maneira, a crítica, na sua opinião, é inútil. A opinião pública não vale de nada? Kardec então responde: não considera a crítica como expressão da opinião pública, mas como opinião pessoal, passível de engano. Consulte a história e observe quantas obras-primas sofreram críticas, quando de seu lançamento, entretanto, não deixaram de ser autênticas obras-primas. Se uma coisa for má, todos os elogios possíveis não chegarão a torná-la boa. Se o espiritismo é um erro, destruir-se-á por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes inimagináveis não o transformarão em mentira. Seu livro será uma apreciação pessoal. O seu ponto de vista, a verdadeira opinião pública decidirá se é exato. Para isso, desejarão ver a coisa em si. E se mais tarde reconhecerem que houve um engano de sua parte, seu livro tornar-se-á tão ridículo quanto os outros que foram publicados. Não há muito tempo contra a teoria da circulação do sangue, da vacina e etc. Eu me esquecia, entretanto, de que o senhor vai tratar a questão como ex-professo, o que equivale a dizer que a estudou sob todos os aspectos, que já viu tudo o que se pode ver, leu tudo o que foi escrito sobre a matéria, analisou e comparou as diferentes opiniões que esteve nas mais favoráveis condições de observação própria, que dedicou ao assunto suas vigílias durante anos inteiros, numa palavra que não negligenciou absolutamente nada para chegar à constatação da verdade. Sou levado a acreditar que tal se tenha dado porque o senhor é um homem sensato e também porque só os que passaram por tudo isso têm direito de dizer que falam com conhecimento de causa. Que pensaria de um homem que se erigisse em crítico da obra literária sem conhecer literatura, de um quadro sem ter estudado a pintura? É princípio elementar de lógica que o crítico deve conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo que ele comenta. De outra maneira, sua opinião se torna destituída de valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-se-lhe outro cálculo. Mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não pode limitar-se a dizer que determinada coisa é boa ou má. É mister que justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada nos próprios princípios da arte ou da ciência. E como poderá fazê-lo se ignorar esses princípios? Poderia o senhor apreciar as qualidades e os defeitos de uma máquina se não sabe a mecânica? Não, pois muito bem. Sua opinião sobre o espiritismo, desde que o senhor o desconhece, não teria maior valor que a opinião emitida sobre a máquina. Seria a cada instante apanhado em flagrante delito de ignorância, pois os que estudaram a matéria veriam imediatamente que o senhor estava alheio à questão e daí concluiriam que o senhor não tem responsabilidade ou que age de má fé. Num e outro caso, estaria exposto a receber desmentidos poucos lisonjeiros ao seu amor próprio. Então, o visitante responde a Kardec: precisamente para evitar esse risco, vim pedir-lhe que permita assistir a algumas experiências. Kardec então responde: e o senhor pensa que só isso basta para falar ex-professo do espiritismo? Como poderia compreender essas experiências e julgá-las à luz da razão se não estudou os princípios que servem de base?
como poderia apreciar o resultado satisfatório de ensaios metalúrgicos, por exemplo, se não conhecesse a metalúrgica a fundo? Permita-me lhe dizer, senhor, que seu projeto é absolutamente idêntico ao de quem, ignorando a matemática e a astronomia, se dirige-se a um desses chefes de observatório dizendo: Senhor, desejo escrever um livro sobre a astronomia, provando que o vosso sistema é falso. Como, porém, ignoro os rudimentos dessa ciência, deixai que por uma ou duas vezes eu olhe através dos vossos telescópios. Isso me bastará para ficar sabendo tanto quanto vós. Apenas por extensão, a palavra crítica pode ser considerada sinônimo de censura, e sua acepção própria e segundo a etimologia, o termo crítica significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa não deve fazê-lo com ideias preconcebidas. Se, porém, antes de abrir o livro, já o condena mentalmente, o exame feito não pode ser considerado imparcial. Em semelhante caso, enquadram-se em maioria as pessoas que falam do espiritismo. Só pelo nome formam uma opinião e procedem como juiz que proferisse uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar aos autos do processo. Disso tem o resultado que o julgamento descamba para a farsa e, em vez de persuadir, prova riso. Quanto aos que levaram o estudo a questão a sério, em sua maioria mudaram de opinião e mais de um adversário tornou-se partidário, ao contestar que se tratava de coisa inteiramente diversa do que julgavam. O senhor fala dos exames de livros em geral. Acredita que seja materialmente possível um jornalista ler e estudar todos que lhe passam pelas mãos? Sobretudo, quando trata de teorias novas que demandaria de sua parte uma verificação profunda, equivaleria a exigir de um impressor que lesse todas as obras saídas de seus prédios, dizia o visitante. Então, Kardec responde: a tão criterioso raciocínio, não tenho mais nada a responder senão que, quando não se tem tempo para fazer uma coisa conscientemente, é melhor não se meter com ela. É preferível fazer-se uma só boa do que 10 más. O visitante então responde: não pense, entretanto, que a minha opinião seja fruto de leviandade. Vi mesas girarem, ouvi pancadas, observei pessoas que escreviam conforme asseguravam sob a influência dos espíritos. Mas estou convencido que havia charlatanismo nisso tudo. Kardec então pergunta: e quanto o senhor pagou para apreciar tudo isso? Coisa nenhuma, naturalmente. Então, nessa segunda parte que nós vemos aqui, Kardec, mais uma vez, intuído pela espiritualidade, mostra também para nós e para o visitante que nós não devemos julgar nada sem ter conhecimento de causa. Não adianta nós julgarmos o espiritismo se não estudarmos, se não conhecermos. Então, todo aquele que se preza a querer conhecer a fundo um determinado assunto, precisa então estudar para que se tenha a sua opinião formada antes de julgar. A parte de julgar, de ser crítico, a gente precisa ter conhecimento. Julgar não quer dizer só condenar, como ele mesmo diz, né? Sim, apreciar, ter uma opinião própria. E esse visitante criterioso, ele disse que foi ver mesas girantes, mas que não concordava. Só que uma ou duas sessões, como ele pede, solicita a Kardec para estar acompanhando, não vai mudar a opinião dele. Então, que isso sirva de lição para que a gente possa sempre estudar a fundo, conhecer a causa de todos os assuntos, né, da nossa vida corriqueira. Às vezes nós julgamos a vida alheia, a vida do outro, a vida do nosso próximo, mas nós sabemos o que está acontecendo ali. Então, o Espiritismo traz esse ensinamento também, para que nós possamos sempre estudar, ver a fundo, antes de julgar,
de condenar a situação e que também nós possamos cada vez mais estudar o Espiritismo, porque cada vez que nós estudamos uma obra, nós vamos estar tendo uma compreensão diferente, porque nós vamos formando opiniões, nós vamos amadurecendo ideias, e que às vezes aquilo que para nós, uma existência ali, 1, 2 anos atrás não fazia sentido, hoje faz todo sentido, porque nós estamos com a mente sempre aberta. Então que nós possamos fazer essa reflexão sobre todo esse ensinamento que ele nos trouxe hoje. Semana que vem continuamos esse diálogo e vamos continuar vendo o desfecho dessa história. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão mais uma vez. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e acompanhar diariamente os estudos das obras básicas aqui nas nossas redes sociais. Gratidão!